Bom dia, a paz do Senhor para o seu coração, Shalom para o seu coração. Hoje, quinta-feira, dia 27, não é? 27, estou perdido no tempo aqui. Hoje, 27, quinta-feira, e uma manhã maravilhosa, um dia extraordinário, para que possamos aí compartilhar a palavra, falar do amor de Deus para conosco, o amor de Deus que é tão grande, né? E também orarmos juntos. Hoje certamente será um dia de vitórias, um dia de bênçãos. Louvado seja Deus por cada um de vocês que nos recebem, que nos aceita, né? Que compartilha essa amizade aí para que nós possamos, né? Compartilhar coisas boas. Na realidade, os dias atuais nós vemos tantas pessoas que se reúnem para compartilhar coisas ruins, não é? Pessoas que se reúnem para falar mal um do outro, falar mal de governo, falar mal de situações. Nós temos que nos reunir para falar bem da palavra do Senhor, não é? Então, todo dia de manhã a gente tem um encontro a respeito disso. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você parabéns por essa escolha, começar o teu dia, assistindo, ouvindo uma palavra, uma oração. Eu acredito que a sua vida só pode ser abençoada. Louvado a Deus, louvado seja o Senhor pela igreja, pelas coisas estar voltando ao normal. Eu sei que tem muita coisa que ainda precisa ser ajustada. Essa pandemia, ela foi como um vento forte, não é? Um vento forte que trouxe muitas coisas ruins, mas essa não é a primeira e talvez não será a última crise que nós vamos ter que enfrentar, não é? O nosso Deus nos capacita em tudo. Muito bom dia a todos vocês. Ana Paula Dionísio, Renata, Bia, né? Gabriela, Natanael, Roja, Ana, olha aí o Fabrício, olha aí a Márcia, não é? Tanta gente boa, a Bia, eu já falei, o Diogo, né? Minha mãe. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Convide aí outras pessoas, entra lá no publicar lá, sabe, compartilhar, e compartilha mesmo, sabe? Negócio meio engraçado, mas às vezes a gente fala, compartilha aí, não é no sentido da gente ganhar outra coisa, a não ser alcançar mais vidas. E depois a gente vai ver, tem dia que as pessoas não compartilham, né? Parece que são resistentes. Eu queria, sabe, que você começasse pelo menos sendo obediente a esse chamado. Compartilha aí no seu Facebook, coloca aí, publica, né? Não lhe custa nada e pessoas vão ser abençoadas. Faz isso por gentileza, coloca aí, você vai ver que todas as pessoas, não só hoje, por que há essa insistência para publicar aí no seu Facebook? Porque depois você vai estar fazendo outras coisas, as suas atividades, e as pessoas, nas horas dela, ela vai entrar e ela vai perceber esse vídeo, ela vai receber a palavra de oração e vai ser abençoada, tá bom? Eu quero que você faça isso mesmo, faça isso para ser abençoado, tá bom? Vamos compartilhar uma palavra ao seu coração? Eu queria compartilhar uma palavra que está lá no livro de Jonas. Semana nós estávamos aí falando a respeito da Bíblia, eu falei um livro e alguém falou, né, que nunca tinha ouvido falar daquele livro. E eu espero que seja diferente com você agora, falando do livro de Jonas, você saiba onde está, né? O livro de Jonas está aí na Bíblia, tá bom? É os profetas menores, está aí no Antigo Testamento, e eu queria que você agora se reportasse a essa história bíblica, uma história bíblica. Eu quero enfatizar aqui, porque tudo aquilo que está no conteúdo da Bíblia são fatos bíblicos que reportam as nossas vidas a uma experiência. Então entenda isso no literal. Mas a Bíblia vai falar lá no capítulo 1 de Jonas: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Olha a missão dele: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou,
para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Ou seja, a palavra de hoje está falando a respeito de Jonas, aquele indivíduo que você conhece da palavra do Senhor, que teve um chamado, teve uma missão na sua mão. Todos nós sabemos que uma missão é algo que foi designado às nossas mãos que devemos fazer. É uma missão, é um dever nosso. Muito bem, Jonas tinha um dever de cumprir o chamado do Senhor, indo a Nínive. Nínive era uma cidade, vamos dizer, dava 2 de Santo Antônio da Platina, era uma cidade no porte de Ourinhos, talvez 120 mil pessoas, era uma cidade no porte de Ourinhos, e Nínive era uma cidade desenvolvida, era uma cidade que tinha ali grandes níveis de desenvolvimento na época, e essa cidade, ela também tinha um desenvolvimento maléfico, que era o desenvolvimento para o pecado, e a malícia daquela cidade, sabe, o pecado daquela cidade tinha chegado diante do Senhor, e o Senhor tinha já perdido, né, a paciência com aquela cidade, e o Senhor disse: Jonas, vai lá e clama aquela cidade contra ela, dizendo: o Senhor irá destruir essa cidade. Muito bem, assim como diz a palavra do Senhor, Deus não vai fazer nada que antes não tenha revelado ao seu povo. Deus revelou a Jonas que ele deveria ir lá e dizer àquele povo que certamente o Senhor destruiria aquela cidade por causa do pecado da cidade. O que eu quero dizer para você, que me chama a atenção, é o bilhete que Jonas comprou. Jonas comprou o bilhete da fuga, ele não comprou o bilhete da obediência, do seguir as orientações do Senhor. O bilhete que Jonas comprou foi um bilhete para fugir da presença do Senhor. Qual é o bilhete que você está segurando nas suas mãos? Você está segurando o bilhete que está lhe dando condições, ou está te levando a cumprir os propósitos de Deus, ou você está segurando o bilhete que está te levando para longe da presença do Senhor? Uma coisa é certa: nós nunca conseguiremos fugir do Senhor. Nunca conseguiremos. O próprio Jonas vai dizer no capítulo 2, se desceres à profundeza do mar, e você vai ver que no capítulo 2, ele literalmente estava nas profundezas do mar, dentro do grande peixe, a baleia. Nós vamos ver que Jonas vai dizer: Senhor, como fugirei, como me ausentarei de ti? Se às profundezas do mar eu for, ali tu estarás. Então, como pode nós queremos fugir da presença do Senhor? Deixa eu dizer para você, não tem como fugir, resistir à presença do Senhor. Então, o bilhete que Jonas compra é o bilhete para fugir da presença do Senhor, para fugir do chamado do Senhor. O Senhor havia dito: vai e prega aquela cidade, porque eu destruirei aquela cidade. Olha para você ver, a missão dele não era uma missão fácil, tá bom? E nem sempre a missão que está em nossas mãos é fácil. Oi, bom dia, todos aqueles que estão entrando aí, o Alexandra, a Karina, a Angelita, vi a Angelita aí, saudade de você, Angelita, estamos orando por você, torcendo por você, aquele beijão no coração, Angelita, estamos contigo e não abrimos, hein? Em nome de Jesus, aquele abraço e beijo aí no coração. Deixa eu dizer para você, não temos como fugir do Senhor, ainda que às vezes a nossa tarefa é difícil. Eu sei que às vezes o nosso chamado é árduo, é difícil, mas o nosso chamado, o Senhor nos capacitará. Jonas, ele escolheu, ele comprou o bilhete, ele pagou pelo seu bilhete para fugir do Senhor. Deixa eu dizer para você, nesta manhã, eu quero deixar essa palavra simples ao seu coração, dizendo: não temos como fugir da presença do Senhor. Não temos como fugir. O fugir é uma saída, sabe, que não vai nos trazer um bom resultado. É melhor você assumir, é melhor você entender,
sabe, de que você tem um chamado, tem uma missão, e eu não estou dizendo só o chamado de ser pastor, de ser missionário, de ir ao campo, eu estou dizendo de cumprir o teu papel de dar bom testemunho. Isso é uma missão de todo mundo, de cumprir o papel, de levar a palavra do Senhor, mesmo você não sendo missionário, você é vendedor, você é empresário, você, sabe, é um funcionário de uma empresa, num caixa, você é um funcionário no mercado, não sei, aonde você está, você tem o papel de cumprir, sabe, o papel de ser bom, de dar bom testemunho, o papel de falar do amor de Cristo às pessoas. Você tem uma missão, você tem uma responsabilidade. Porque quando nós falamos a respeito de chamado, Jonas teve um chamado, vai a Nínive. As pessoas associam só ser pastor e missionário. Essa palavra não é para mim, é para você sim. A palavra ide por todo mundo e pregar o evangelho é para todo mundo. Então assim, ser testemunho, sabe, dar testemunho, sabe, amar todas as pessoas, perdoar todas as pessoas, são chamados a toda a igreja. Todos nós somos chamados a fazer isso. E o que é que você tem feito com o teu chamado? O que é que você tem feito com o teu chamado de ajudar o próximo? O que é que você tem feito com o teu chamado de manutenção da obra do Senhor? O que é que você tem feito com o teu chamado de honrar pai e mãe, de honrar, sabe, as autoridades, de honrar pastor? O que é que você tem feito com o teu chamado? Nem sempre é fácil. Não é fácil você perdoar aquele que te persegue. Não é fácil você perdoar aquele que te, sabe, bombardeia. Não é fácil. Mas temos um chamado, e comprar o bilhete para fugir do chamado é simplesmente protelar, sabe, a nossa ruína, sabe, é querer empurrar aquilo que certamente o Senhor nos ajudará, porque o Senhor que nos chama, Ele nos capacitará, seja para o que for que nós tivermos que fazer. E isso serve para a vida profissional. Às vezes Deus está chamando, vai fazer uma faculdade, ou vai, sabe, trabalhar em tal área, você gosta de fazer isso, abre a tua empresa, comece o teu negócio, sabe, começa a faculdade, faz o vestibular, começa a estudar, começa a ler, começa a se preparar, mas às vezes as pessoas vão relutando. Deixa eu dizer uma coisa que Jonas fez, e eu quero concluir com esse pensamento. Jonas, olha para você ver, então temeram os marinheiros. Deixa eu ler o versículo 4, você entende melhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, veio um grande vento enquanto o navio estava seguindo, veio um grande vento e fez o mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar. Em outras versões diz assim, e o navio estava para afundar. Muito bem, olha o que está no versículo 5. Então temeram os marinheiros, até os marinheiros ficaram com um grande temor, porque não tinha visto ainda um vento como aquele, uma situação como aquela. Muito bem, e clamaram, olha aí, os marinheiros clamavam, cada um ao seu Deus, Deus com um D minúsculo, e lançavam ao mar todas as riquezas daquele navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, olha a situação do indivíduo. Jonas, porém, desceu aos lugares mais, sabe, remotos daquele navio, e olha o que ele foi fazer. Deitou e foi dormir. Muito bem, nós vamos ver que a seguir o marinheiro vai descer lá e ele vai dizer a Jonas: rapaz, como consegue dormir? Como que você está deitado dormindo ao momento em que uma tempestade está assolando a nossa embarcação e nós estamos a ponto de afundar, de ir a pique? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso que eu estou falando, eu estou trazendo para cá, para nós, para o nosso momento. Às vezes você tem um chamado e você está dormindo, você está que nem Jonas, você está deitado e dormindo. Quantas pessoas têm talento? Nós temos falado muito na igreja com relação a talentos, a dons, temos falado com relação a chamado, temos falado com relação a servir. Quantas pessoas têm um chamado, quantas pessoas elas são talentosas para fazer uma coisa ou outra, e sabe o que elas estão fazendo? Às vezes elas estão percebendo, porque você acha que Jonas não tinha percebido a forte tempestade? Responda para você mesmo. Você acha que Jonas estava alheio a isso? Jonas sabia.
Jonas sabia da tempestade, Jonas sabia que o barco ia afundar, Jonas sabia, sabe que todas as pessoas estavam alvoroçadas, mexendo com tudo aquilo que estava dentro do barco, jogando afora, jogando riquezas fora. Sabe por quê? Porque se o barco estivesse muito pesado, quanto mais era o risco dele afundar. Eles aliviaram o barco, enquanto isso Jonas estava dormindo. Deixa eu dizer para você, enquanto você está dormindo, enquanto você não assume o teu papel, enquanto você não, sabe, se posiciona com relação àquilo que Deus está te cobrando nesses últimos dias, enquanto você não se posiciona, existem pessoas que estão pagando preço. Existem pessoas como naquele barco, pessoas estavam jogando as suas riquezas fora, estava, sabe, permitindo que a sua juventude, a sua família fosse gasta naquilo, enquanto você está dormindo. Às vezes há pessoas que estão empregando a maior força para que a obra do Senhor continue. Eu sei que a obra não vai parar, eu sei que Deus não vai permitir que a obra pare, mas Deus também, sabe, está nos levantando hoje para dizer o que é que você está fazendo em meio a essa tempestade. Está deitado? Está dormindo? Pois o que o Senhor quer hoje é que você se levante, é que você se posicione, é que você atraia para você a responsabilidade que é tua e que é minha. Se nós, cada um de nós, atrairmos a responsabilidade que é nossa, certamente vai haver um alívio. Eu preciso assumir as responsabilidades que são minhas. Jonas dormia em meio àquele vendaval. Ei, a vida continua. Na igreja, precisamos continuar com pandemia ou sem pandemia. Vou dizer, na nossa situação aqui, a igreja não parou, a igreja diminuiu a frequência, a igreja precisou, sabe, protelar um pouquinho alguns projetos, como Casa de Paz, como Encontro com Deus, sabe, como trabalhos de GECEL, como trabalhos de enfrentamentos de campanhas, muitas coisas nós tivemos que adaptar. A igreja, ela deu uma desacelerada, batismo nós não conseguimos fazer, a não ser um batismo em Carlópolis, não conseguimos fazer nenhum batismo aqui. A igreja desacelerou, mas ela não parou. Na igreja estamos continuando, na igreja estamos, sabe, todas as coisas, a manutenção da igreja, as coisas da igreja, a pregação, nós estamos continuando, nós estamos nos reinventando, sabe, fazendo live como eu estou fazendo para você aqui agora, transmitindo culto. Sabe por quê? Porque nós não podemos deitar e falar assim: esse vendaval vai passar. Eu preciso assumir a minha responsabilidade perante a igreja. Vamos para a família. Você precisa assumir a sua responsabilidade como sacerdote, como mulher sábia, como filho. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Não é só olhar a situação e ver que está difícil e não assumir a responsabilidade simples. Olha para você ver, de apagar uma luz, de tomar um banho mais curto, de deixar a mistura para o irmão que vai chegar depois. Tantas coisas. Numa empresa, você não precisa esperar ver essa empresa falir. Você pode começar uma campanha de oração por ela. Você pode começar tomando algumas iniciativas, fazendo uma sugestão para o teu patrão. Você não precisa ficar sentado esperando que tudo caia no seu colo. Você pode sair, procurar um serviço. Você pode sair, buscar o apoio de algumas pessoas, o conselho de algumas pessoas. Você pode sair e fazer uma campanha de oração pela tua situação financeira, pela tua família, pela salvação dos teus filhos que está nas drogas. Ei, eu sei que a melhor atitude nesse momento é o deitar e esperar a tempestade passar. Mas eu me levanto aqui hoje de manhã para trazer uma palavra ao seu coração dizendo: não é a saída que o Senhor deixou para você. A melhor coisa é se levantar e entender que, por maior que seja a tempestade, o Senhor que permitiu a tempestade é o Senhor que vai cessar os fortes ventos sobre a sua vida. Agora, deitar, dormir e esperar que as coisas venham nas suas mãos, no seu colo, talvez seja a pior escolha que você possa tomar em qualquer direção que seja. Sabe, aquilo que Deus te chamou para fazer, comece e vá até o fim. Eu costumo dizer sempre que, irmãos, a bênção do Senhor está
em nós progredirmos, em nós irmos adiante, em nós não olharmos atrás, em nós não recuarmos, em nós não desistirmos. Irmão, coloca uma coisa, eu tenho isso no meu coração: nunca desistir. Não desista de uma faculdade, não desista de um curso. Eu me lembro que minha mãe me colocou para fazer um curso, a mãe lembra, ela está assistindo aí, e ela achou lá uma escola, na época, de datilografia. Olha para você ver como que isso é antigo. Datilografia. Quando eu fiz o curso, eu me formei, e eu não queria, porque já estava entrando, sabe, os cursos de, sabe, MS-DOS, já estava entrando os cursos de Microsoft, aí aqueles negócios, estava começando computador, digitação. Eu já vi alguns amigos meus que era mais granfininho, que era mais rico na escola, sabe, eu já vi eles estavam fazendo digitação, e minha mãe me colocou para fazer datilografia. Pastor, isso foi ruim? Não. Pastor, você desistiu? Não. Foi meio difícil, porque era uma época que já estava acabando, as máquinas não tinha mais nem manutenção mais para máquina, mas eu comecei ali, ASD, e eu comecei a treinar, e eu fui para cima, porque eu entendia, se a mãe me colocou, eu preciso ir até o fim. Eu sempre coloco no meu coração, eu não posso desistir. E eu terminei aquele curso, e hoje até na digitação, sabe, não que eu seja um digitador, não que eu seja tão esperto nisso, mas até hoje eu vejo, sabe, frutos daquelas aulas que eu aprendi de datilografia. Estou lhe dando um exemplo simples, mas uma coisa, não desista de nada. Eu vejo pessoas que começam uma coisa e não termina, às vezes começa outra coisa e não termina. Ei, seja próspero naquilo que Deus te chamou, não importa o que seja, tá bom? Não durma, não deite, não espere as coisas vir nas suas mãos, se levante, vamos para cima, porque Deus certamente vai soprar um vento novo, a calmaria vai vir sobre a sua vida, a tempestade vai passar e os bons resultados serão inevitáveis, em o nome de Jesus, amém? Aprenda um pouco com Jonas, tá bom? Ele errou, ele comprou o bilhete errado. O bilhete era para obedecer o chamado do Senhor, ele comprou o bilhete da desobediência, de fugir. Não tem como fugir do Senhor, tá bom? Ei, escolha ter uma atitude boa em meio a qualquer que seja a situação da sua vida. Um ótimo dia, uma ótima perspectiva para a sua vida, que as coisas dê certo. Toma a iniciativa e lembre-se, coloca nas mãos do Senhor, porque certamente o Senhor dará vitória. Ei, Moisés tinha uma grande tarefa pela frente, e Deus falou: Moisés, pega o povo e segue com ele. Moisés disse: Senhor, eu não irei se tu não fores comigo. Sabe o que Moisés compreendeu? Que a tarefa era tão difícil que não dava para fazer sozinho, sem a presença do Senhor. Deixa eu dizer para você, você não tem que ir sozinho. Diga: Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda, vamos comigo, e Deus vai lhe auxiliar em qualquer que seja familiar, espiritual, ministerial, seja na empresa, seja na faculdade. Deus vai te honrar. Agora não deite e durma, não fique só esperando, tenha uma atitude boa no Senhor, amém? Papai querido, eu quero agradecer a essas dezenas de pessoas, centenas de pessoas que também posteriormente vão assistir esse vídeo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor tire da estagnação aqueles que estão parados, estão esperando somente, Senhor Deus, a tempestade passar. Que o Senhor desperte, ó Deus, sobre a vida de cada um uma força, um entusiasmo, uma alegria, uma motivação, uma vontade de vencer, uma vontade de cumprir o propósito do Senhor, e nos faça sermos mais do que vencedores em Ti. Senhor, eu abençoo esta casa, essa família, essa empresa, estes sonhos em o nome de Jesus, e eu profetizo nesta manhã aquilo que ainda não aconteceu na vida desse meu amado irmão e irmã, vai acontecer. Milagres vão surpreender essa vida. Eu profetizo que hoje mesmo o Senhor trará respostas a respeito das nossas vidas, ministérios e famílias, que os sonhos possam se cumprir em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado por estar até aqui comigo. Um abraço a todos vocês, tá bom? Que estiveram até aqui no finalzinho comigo. Um ótimo dia, uma ótima semana.